Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série de aulas gratuitas do IMUB sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. A nossa série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz, sempre com base em autores e obras selecionados. Eu sou Camila Leal Ferreira. E ontem, dia 5 de novembro, foi comemorado o Dia Nacional da Cultura. E nós vamos hoje falar sobre cultura a partir do livro Civilização e Cultura de Luiz da Câmara Cascudo. Esse livro é também da Global Editora. Deixa eu checar o ano. Foi lançado em 2004, a primeira edição. Vamos ao texto. Cultura. Cultura de cultum, supino de colere, trabalho da terra, conjunto de operações próprias para obter do solo os vegetais cultivados. Cultura de batatas, cultura de milho, sinônimo de agricultura, lavoura, trabalho rural, cultura agri. Fundar cultura era plantar uma determinada espécie ou aproveitar o terreno com um plantio apropriado. Figuradamente, analogicamente, cultura das letras, das ciências, das belas artes, sempre numa aplicação parcial, específica, localizada. Era ainda o critério francês que o Larousse servia de porta-voz. Eu vou traduzir livremente, do meu francês. Cultura, estudo e aplicação do espírito a uma coisa. A cultura das belas artes, das ciências. Desenvolvimento de alguém que é assíduo às faculdades naturais. Entende-se que a cultura era um exercício da inteligência aplicado a um esforço para finalidade determinada e única. Nunca o geral, o conjunto, a totalidade. É um músculo, um órgão, um nervo, jamais o organismo inteiro. Um rio, uma árvore, uma montanha, e não a paisagem completa. É um germanismo de cultur, quando no sentido intelectual. No Brasil não tivemos o vocábulo na acepção presente vindo de nenhum país latino. Recebemo-lo dos norte-americanos, etnólogos, antropologistas e especialmente pedagogistas, forma inicial e poderosa da influência intelectual americana na América do Sul. Os norte-americanos tiveram culture, do alemão Kultur, que orgulha a todo germânico pronunciá-la batendo os calcanhares. Civilização, civitas civitatis, ligava-se totalmente à ideia de Estado, conjunto de cidadãos reunidos em sociedade, realizando os fins da vida organizada nesse âmbito, segundo M. Bloch. Para fins primários de impressão, poder-se-ia dizer que a cultura é o conjunto de técnicas de produção, doutrinas e atos, transmissível pela convivência e ensino de geração em geração. Compreende-se que exista processo lento ou rápido de modificações, supressões, mutilações parciais no terreno material ou espiritual do coletivo, sem que determine uma transformação anuladora das permanentes características. Define Ralph Linton, que viveu entre 1893 e 1953, abre aspas, como termo geral, cultura significa a herança social e total da humanidade. Como termo específico, uma cultura significa determinada variante da herança social. Assim, cultura, como um todo, compõe-se de grande número de culturas, cada uma das quais é característica de um certo grupo de indivíduos. Fecham aspas. Isso ele disse em seu livro O Homem, uma Introdução à Antropologia, lançado em São Paulo em 1943. Visível o cuidado de evitar a palavra civilização, autenticamente valendo aquela herança social e total da humanidade. É bem possível que uma cultura modifique uma cerimônia, um aspecto da organização administrativa, uma técnica de produção agrícola ou industrial,
a maneira de preparar um alimento tradicional, um rito de dança individual, bailado coletivo, equipamento ou forma de caçar, pescar, guerrear, tecer, fiar, modelar, pintar cerâmica, ornamentar-se, tatuar-se, abandonar certos vocábulos por outros ou fazê-los ter significação diferente, sem que a civilização perca no conjunto de sua apresentação habitual e sensível, vitalidade e fisionomia normais. José Ferrater Mora explica, abre aspas, se a vida humana é continuamente uma formação e transformação de bens culturais segundo sua espontaneidade, é também ao mesmo tempo um viver dentro dos bens transmitidos e reconhecidos, um existir dentro da continuidade histórica e da tradição. Fecham aspas. Isso ele publicou no seu Dicionário da Filosofia. Esse viver dentro dos bens transmitidos ou reconhecidos não será apenas o uso material das utilidades que uma cultura fornece em sua especialidade, mas a plenitude do espírito que emana indispensavelmente do seu conjunto organizado, com suas orientações, distinções, restrições, exigências e finalidades educativas, religiosas e políticas. Hatzel traduzia Kultur como um conjunto de disponibilidades mentais de um povo para uma época. Pode verificar-se que, num dado momento social, as disponibilidades aludidas não sejam as suficientes para o grupo, diminuído o potencial pelas epidemias, calamidades meteorológicas, dizimação guerreira, dissensões, divisão imigratória, depressão coletiva traduzida em indiferença e descaso pela manutenção dos padrões habituais de produção e vigilância defensiva. A cultura é sempre funcional, vigorosa e mantenedora do estado normal de seu povo, quando sentida, viva, na acepção de Ortega y Gasset, exercida por todos os membros e objeto de orgulho e confiança. O problema que seduz e está em observação, pesquisa e debate é um mecanismo íntimo, invisível e radicular, determinando os índices e assimilação que surgem como corolários aos índices de procura. Mesmo sem carência, necessidade lógica, sentido útil, um certo padrão decresce, começa a murchar na predileção popular e estabelece-se uma procura, uma solicitação imperiosa, exigindo substituição por um novo padrão. Outras vezes, um velho padrão, provadamente inútil, é mantido ciumentamente, sem que o grupo atenda às seduções aliciantes de padrões vizinhos. Certos grupos africanos, equatoriais e austrais continuam caçando e cercados por outros grupos pastoris e plantadores. E vice-versa. Os aruandas australianos, no centro e nos Semang da Península Malaia, preferem instrumentos de pedra e osso aos de ferro e aço. A arma de confiança para os corsos nordestinos do Brasil, catalões e bascos espanhóis é o punhal, nunca o revólver. Para o Maasai, era a lança e não a carabina. O orgulho de um sertanejo do norte e de um gaúcho do sul do Brasil não está no seu automóvel, mas no seu cavalo. Nunca um desses homens contará uma história da máquina, e sim do animal, semelhantemente no mundo árabe. As condições ecológicas favoráveis ou adversas ampliam ou restringem a capacidade produtora, modificando ou fazendo desaparecer padrões gerais ou parciais que podem reaparecer, obrigados pela premência do emprego que se tornou imperativa ou atração de um modelo estranho, sugerido pela imitação. Mas a ecologia não explica tudo, e menos ainda a interação. A cultura compreende o patrimônio tradicional de normas, doutrinas, hábitos, acúmulo do material herdado e acrescido pelas aportações inventivas de cada geração.
mas esse patrimônio não abrange a totalidade das outras culturas possuidoras dos mesmos elementos constitutivos. Frobenius disse a um ser vivente, não apenas a soma de técnicas num dado setor, mas uma energia envolvente e ajustadora para aptidões e condutas nos moldes do trabalho genérico. Compreenderá o mecânico tradicional, o orgânico continuador e o espiritual criativo. Malinowski interpretava uma cultura como de ação funcional exclusiva, conjunto material de equipamentos destinados a satisfazer a necessidade humana. Era uma soma de realidades instrumentais. A mais espantosa conquista intelectual do século XX, no plano positivo e generalizador da mentalidade científica, foi a valorização das culturas mais rudimentares e obscuras, talvez fossem portadoras de soluções de muito maior coerência funcional que as outras, de esplendor e de notoriedade. Talvez, ou bem possivelmente, o selvagem vivesse mais tranquilo, acomodado e normal no seu mundo, obtendo os recursos de uma economia racional e compatível com as energias aquisitivas e necessidades imediatas, que o cidadão da imensa cidade, com a estalante aparelhagem que a eletricidade lhe fornece para diminuir-lhe colaboração pessoal. Parece, às vezes, certa e lógica a cantiguinha de Bob Hillard e Carl Sigman. Vou traduzir do inglês. Eu não quero deixar o Congo, por favor, não, não, não. Bingo, bongo, bongo. Eu sou tão feliz na floresta. Eu me recuso a sair. Esse fidelismo, ajustamento, compreensão, essa saudade instintiva não nasce da cultura. É presença envolvente de uma civilização. O encanto heróico da etnografia é ter feito findar a imagem rutilante da civilização única, que deve ser a mesma em todo o mundo, e quem não lhe pertencer está condenado à selvageria. A lição, nem por todos percebida, é que cada povo organizará a sua civilização e que as culturas constituintes devem ser livremente escolhidas, mantidas ou criadas na mentalidade nacional reajustadora. Padronização. Está aí o inimigo. Somos ainda um tanto século XVIII quando classificamos as culturas pela maior ou menor aproximação com as nossas. Nós mesmos consagramos os tipos padronais da nossa civilização e os declaramos superiores e altos dentro do processo deduzivo inteiramente grupal ou doutrinário. Era bem a ironia de Montesquieu em Paris, em 1712. Eu vou traduzir do francês. Ah, o senhor é persa? É uma coisa bem extraordinária. Como pode o senhor ser persa? O que caracteriza essencialmente uma cultura não é a existência de padrões equivalentes aos nossos no espaço e no tempo. Uma cultura vive pela sua suficiência. Carl von der Stein dizia dos indígenas do Xingu, em 1887, que eram caçadores sem cães, pescadores sem anzóis e plantadores sem enxada, mas eram caçadores, pescadores e plantadores. O cão, o anzol e a enxada não são determinantes. A diferenciação dos níveis não devia estabelecer o critério de inferioridade, e sim a valorização local de cada complexo no plano de sua utilidade relativa aos possuidores, e não aos observadores estranhos, portadores e defensores de outras culturas. Assim, a cultura não pode ser equacionada nas regras comparativas, e sim medida e avaliada pela sua substância interior e real, pela sua suficiência e aceitação natural. A legitimidade decorre desse conceito. A cultura de um ceramista no Palácio de Minos, em Nossos, e a de um norte-americano no Empire State Building, em Nova York, não são superiores ou inferiores, senão aos olhos de cada um dos participantes. São ambas positivamente culturas. Não é que seria melhor nem pior,
é outra coisa. Essa de Queiroz, voltando de Paris, trazia um vidro de tinta para sapatos. O encarregado do vagão-leito, supondo encontrar vinho novo, bebeu-a. O escritor dizia que até certo ponto o homem ficara com algum lustro interior. Os indígenas Padauari e Paquidari, que os professores Bastos de Ávila e Souza Campos estudaram no Rio Negro, saboreavam o sabonete oferecido. O mesmo faziam os pigmeus da floresta de Ituri, no ex-Congo belga. Higiene interna. Numa estação ferroviária, na então África Oriental Inglesa, a nudez de uma formosa negra cavirondo estava perturbando a pudicícia de uma senhora de Sua Majestade Britânica, passageira de comboio. Presenteou-a com um grande chale de seda amarela, sugerindo pelo gesto que fizesse uma tanga. Sorridente, a negra dobrou, tornando-o um lindo turbante, e continuou nua. Isso contou Emil Ludwig em seu livro de memórias. William Howells, professor de Antropologia e Estudos Liberais da Universidade de Harvard, acha que a cultura é como o carrossel, importando mais a sensação dos giros vertiginosos que a potência da máquina que o produz. A cultura é sempre uma fórmula de produção, de continuidade objetiva, disponibilidade dinâmica, de realização específica, órgão da civilização, viva no seu conjunto e agente por seu intermediário. As técnicas dão às culturas componentes, mas não totais continentes da civilização. Ô técnica! Quantos crimes cometidos em seu nome! E esse, amigos, foi o texto de Luiz da Câmara Cascudo sobre cultura. E é uma definição que a gente precisa ter clara e cada vez mais clara no nosso repertório pessoal e no nosso vocabulário, para que a gente entenda e perceba do que a gente faz parte, do que a gente é feito, o que compõe a nossa forma de viver no mundo e a nossa forma de estar em sociedade. Então, eu deixo vocês com esse texto. Eu sugiro, pela complexidade do texto, que ele seja ouvido mais de uma vez com calma. E é isso. Encontro vocês no próximo Escola Aberta. Obrigada.